Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com João Massano e juntos conversaremos sobre política, direito, atualidades e outros assuntos. Tudo em ordem contigo em Lisboa, João? Tudo em ordem, Rui. E por aí no Rio também. No Rio não, São Paulo, desculpa. Em São Paulo tudo ok? Olha, no Rio de Janeiro, João, eu estive semana passada, na semana do meu aniversário, do dia 4 de maio. Mas daqui de São Paulo, tudo caminhando, de vento em popa. Hoje, João, eu gostaria de conversar contigo sobre uma temática que tem sido muito cara a mim, qual seja a das fake news e o uso das redes sociais, notadamente do WhatsApp e do Telegram, como mecanismo para o envio de mensagens falsas, disseminação, era essa palavra que me fugiu, de mensagens falsas para, abre aspas, Deus e o mundo, fecha aspas. E nesse sentido, João, parece-me que desde o advento do WhatsApp e com a constituição dos diversos grupos que permitem com que as pessoas possam conversar sobre temáticas restritas, nós vivemos um período, abre aspas, neoplatônico, fecha aspas, onde simplesmente esses grupos de WhatsApp representam neocavernas de Platão. E ao representar essas neocavernas de Platão, onde as pessoas se encerram para debater assuntos específicos, normalmente com a profundidade de uma poça d'água, ou como diz o professor Lenny Streck, com a profundidade das pernas de uma formiga anã, parece-me que tem sido a tônica dos dias atuais. E lembra-me que nestes grupos de WhatsApp é o local onde os estúpidos passam a disseminar mensagens das mais variadas e, via de regra, falsas, para sugerir conteúdos que, na verdade, são verdadeiros absurdos. E esses conteúdos absurdos disseminam-se rapidamente para todo a todos aqueles que participam de grupos de WhatsApp. A verdade é que essa essa forma, esse mecanismo de disseminação de mensagens, notadamente as falsas, como, por exemplo, aquelas das tias de WhatsApp, que disseminam mensagens que vacina contra a doença A, B ou C não fazem bem à saúde, ou outros assuntos dos mais diversos, causam-me não só estranheza, mas chego à conclusão, João, que, infelizmente, por justamente as pessoas, quando tiveram acesso à internet, ao World Wide Web, não conseguiram compreender o seu uso real, o seu uso de finalidade, portanto, não conseguiram compreender ou ter uma metodologia própria para o uso da internet, simplesmente passaram a usá-la sem quaisquer regras a serem observadas. E isso permitiu com que este mundo das fake news, que na década de 90 eram aqueles e-mails de corrente que davam conta de supostas fortunas em países obscuros do continente africano ou asiático, ou mesmo da América do Sul, Mas e sabes que, pediam, deixa-me só dizer-te uma coisa, Rui. diga-me, Em relação à questão do príncipe da Nigéria, nós em Portugal tivemos há pouco tempo um esquema de burla que foi alvo e que está a ser alvo de investigação no âmbito de um processo de crime pelo Ministério Público. Portanto, só para ver que ainda se continua a ter esse tipo de situações. Mas desculpa, desculpa teres interrompido. e lá se foram, João, olha que interessante, a tua intervenção foi oportuna, porque lá se vão mais de 25 anos do primeiro e-mail enviado do príncipe da Nigéria, É. que dava conta de uma grande fortuna, que talvez estivesse num banco em Londres ou em outro país da Europa, em outro, Reino Unido, né? Mas é um verdadeiro absurdo. E simplesmente a roupagem mudou e as mensagens falsas continuam a mesma. A conclusão que chego é a seguinte: falta metodologia no uso das redes sociais, falta metodologia no uso da internet. Com a palavra. Falta metodologia, eu diria, falta regulamentação, diria eu.
falta regulamentação e falta sensibilização para o uso das redes e para, no fundo, criar um espírito crítico e de reflexão em relação a tudo o que leem e não tomarem tudo por verdade só porque está nas redes. Diria que a televisão, que era o sítio onde se dizia que tudo o que passa na televisão é verdade, e se não passar na televisão não existe, agora é nas redes que tudo se passa. E como nós, de repente, deixamos de ter jornalismo e passamos a ter toda a gente a dizer o que quer, acabamos por ter uma profusão de notícias, independentemente da respectiva veracidade, a serem partilhadas loucamente, desde que sejam de acordo com os ideais de cada um de nós. E esta é a questão. É, no fundo, até porque o algoritmo vai afunilando as pessoas que nós vemos, os feeds, no nosso feed aparecem as notícias que são similares às nossas posições, nós acabamos por estar num ciclo que se vai prolongando e repetindo, porque nós vamos ficando sempre dentro do mesmo ciclo e não temos opiniões divergentes, porque o algoritmo as afasta e faz uma seleção e só passa o que é igual ao que nós queremos. E eu diria que ainda é mais grave do que o que tu disseste. Para além do WhatsApp, também se verifica em Portugal, e tem-se verificado em algumas instituições em Portugal e de facto, uma situação que é, imaginemos, se há uma negociação, por exemplo, entre o governo e uma instituição, o que é que se faz para se parecer que ganha, que há uma vitória nessa negociação? Criam-se factos que não são sequer pensados pela outra parte como sendo algo que a outra parte quer, e depois diz-se que a outra parte só não avançou com essas soluções por causa da posição da instituição, quando esta parte, o governo, nunca sequer pensou nisso. Portanto, aí neste momento há quem faça este tipo de atuação política dizendo o governo quer impor isto a uma determinada instituição. O governo nunca pensou nisso. E depois o que é que a instituição vem dizer? Como nós denunciámos a situação, o governo já não vai colocar isso na proposta. Portanto, isto é outro tipo refinado de fakes. Ou seja, tu tens, e tu no fundo acabaste por descrever um mecanismo de fakes através do nosso grupo de contactos. Eu dissemino perante os meus amigos e conhecidos umas posições que eu defendo. Aqui estamos perante algo diferente, que é, eu dissemino para Deus e para o mundo uma notícia e depois digo que por causa da minha intervenção a outra parte não fez isso, apesar da outra parte nunca ter pensado nisso. No fundo é o quê? Eu digo, o Rui Badaró quer agredir-me. O Rui nunca pensou nisso. Mas depois, o que é que eu digo? Como eu sou muito forte, o Rui teve medo de mim e não me quis bater. Mas o Rui queria, só que não quis e desistiu porque teve medo de mim. Ou seja, eu crio um cenário, uma ficção, na qual eu sou muito forte e passo uma imagem de uma pessoa muito forte e tu passarias a imagem de uma pessoa covarde, passarias a ter uma imagem de uma pessoa covarde por aquilo que eu disse. Portanto, é muito fácil hoje em dia nós dizermos qualquer coisa completamente absurda ou que a outra pessoa não está a pensar e depois convencemos os outros que a outra pessoa só não fez aquilo porque teve medo, por exemplo. Ou porque temeu a reação de uma classe quando nunca pensou em impor aquela solução. Portanto, nós estamos num caminho em que a disseminação das notícias é perigosíssima para formar a vontade, de tal maneira que eu diria que, por um lado, até que ponto é que nós não estamos a violar, ao ter tanta liberdade de expressão, não estamos a condicionar a liberdade de expressão dos outros com a influência das fakes e a sua liberdade de escolha, por exemplo, de um governo, de um dirigente de uma ordem, por exemplo. Como é que isto não é limitativo? Como é que as redes vão ser regulamentadas de maneira a impedir que se faça esta utilização da informação de forma a condicionar as pessoas? E até que ponto é que existe liberdade nas redes? Porque, no fundo, a liberdade nas redes provavelmente nem existirá e não existe, porque, no fundo, o que é que acontece? Ao fim e ao cabo, cada um de nós ou tem uma capacidade muito grande para se abstrair do que vai aparecendo, ou acaba por ser influenciado por fakes, porque elas surgem-nos na nossa frente. E a nossa capacidade, diria eu, se calhar nem sempre será a melhor para fazer essa distinção. E de facto, o que eu sinto hoje em dia é que as fakes acabam por ser uma ameaça
ao próprio Estado de Direito, porque ao condicionarem de tal maneira a opinião das pessoas, condicionam também a sua opinião em relação ao governo, em relação aos partidos, e isso faz com que, de facto, seja possível uma fake ou várias fakes bem trabalhadas poderem condicionar o rumo de uma eleição, seja ela onde for. E isto é um tema que nos deve preocupar a todos, porque, de facto, as instituições têm que perceber que até o fact-checking, por exemplo, que existe nas redes sociais e que o YouTube não, mas o Facebook, por exemplo, tem um serviço de fact-checking. Então, mas quem é que controla as notícias que vão ser verificadas? Essa é que é a questão. Quem é que vai determinar a notícia que é verificada e a que não é? Até aí há uma influência, porque mesmo para verificar o que é fake ou não, nós podemos só ir atrás daquelas notícias que não nos interessam, para as desmascarar. E aquelas que são a nosso favor ou com as quais nós simpatizamos, se calhar já não vamos fazer um fact-checking. Como é que é? É que há uma série de questões que estamos nós daqui a pouco com o metaverso e com o chat GPT em franca evolução, e nós ainda estamos com o problema das fakes, que é uma coisa mínima ao pé do resto. Mas as fakes só por si já fazem o que fazem. Portanto, eu diria que estamos num terreno muito pantanoso e muito perigoso para nós enquanto seres e também para a própria sociedade e para a saúde da própria democracia, como é óbvio. João, como você diz, ao fim e ao cabo, há muita informação nas redes, mas há pouco conhecimento. E, da mesma forma, há pouco saber e pouca sabedoria. E, da mesma forma que nós percebemos essa disseminação de informações falsas nas redes, há muitos que não percebem, seja por sensibilidade, seja por falta de uma metodologia ou ainda pela ausência, no momento, de uma regulamentação sobre essas informações, sobre as fake news, enfim. E como você bem trouxe neste momento, é um assunto ínfimo perto dos que já estão a nos aproximar, como o ChatGPT e tantos outros. Creio que foram essas as mensagens de hoje dos nossos diálogos. É isso, João? É isso, é isso. Eu creio que hoje ficamos por aqui e voltaremos no próximo episódio sobre outros temas que se justifique na nossa atualidade, quer do lado lá do Atlântico no Brasil, quer do lado de cá, Portugal. Não falámos da política, mas não há tempo para tudo, e hoje achamos que o risco e os riscos que apresentam as fake news é algo muito grave que justifica a reflexão de todos. Queres despedir, Rui? Um grande abraço a todos, e estes foram os diálogos luso-atlânticos com João Massano e Rui Badaró. Um abraço e até o próximo encontro.